Fala, galera, vamos acompanhar o debate da turma do Mesa Redonda sobre Corinthians 2 vezes 1 Esporte. Personagem da semana do Corinthians, Memphis Depay chamou a responsabilidade e decidiu o primeiro jogo da equipe sem o comando do técnico Ramon Dias. Vamos acompanhar tudo sobre esse jogo. Diretoria continua correndo atrás de um treinador. Fala, Fabinho. Abemos técnico já? Vamos analisando com calma. Ninguém engatilhado ainda? Silvestre, repórter chato, eu gosto assim. Vai em cima do cara, traz a informação. Raiz, né? Tal. Raiz, né? Bem raiz. Chico, gostou do que viu? Dá pra dizer... A pergunta eu vou fazer, mas não sei. É um novo Corinthians? Foi um Corinthians diferente do Corinthians do Ramon? As peças eram praticamente as mesmas. Foi um Corinthians dentro de campo diferente, Chico? Não, não foi. Foi um Corinthians igualzinho ao do Ramon. A única diferença que teve foi que o Memphis se aproximou mais da área. É isso. Ele se aproximou mais da área. E ele, quando se aproxima da área, ele é muito perigoso, porque ele conclui muito bem de pé direito, né? Ele faz muito gols. Então, com o Ramon, isso acontecia também, mas não acontecia tanto. Então, quer dizer, o Corinthians se autocorrigiu, vamos dizer assim. Tá com saudade do Ramon? Ele nem foi embora? Você tá com saudade? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acreditava mais no trabalho do Ramon. Confesso para você, a gente sempre teve essa discussão entre nós, né? Não é possível. Mas, infelizmente, a gente chega hoje à conclusão que quem derrubou o Ramon foi ele mesmo. Paulo, eu quero ouvir você, depois obviamente a bancada. Coloca aí, pra gente, eu vi um Memphis com liberdade para jogar, coisa que eu não via no esquema do Ramon. Temos os lances aí, Paulo. Eu quero a sua avaliação, você concorda com o Chico ou concorda mais comigo? Eu vi um Memphis diferente em todas as partes do campo, próximo da área. Não era um Corinthians extremamente diferente, é um Corinthians com muitos problemas ainda. Problema no sistema defensivo, mas o Memphis chamou a responsabilidade, coisa que ele não conseguia fazer com o Ramon, ou não? Bom, o Barolo já não concorda comigo. O Corinthians, ele dificultou, na realidade, o jogo que seria fácil. Quantas oportunidades teve no primeiro tempo? Aí, Paulo... Então, teve muitas oportunidades. Se conclui essas oportunidades em gols, seria um outro jogo. Sim. Seria um outro jogo completamente diferente. O que o Orlando faz? Ele tira o suspenso Mateuzinho ficar de fora, o Léo Maná dá oportunidade para ele, porque ele conhece o Léo Maná. Jogou bem o Léo Maná. Tem outros jogadores, garotos que estão entrando, então... foi um outro Corinthians. O que eu quero dizer, desculpa, o que eu quero dizer não é que o Corinthians jogou um futebol maravilhoso. Eu quero dizer esse comportamento do Memphis. É isso que no mínimo se espera de um cara que chega. Mas isso que ele faz, não precisa de treinador falar para ele fazer. Mas ele não fazia isso com o Ramon. Ele tem que fazer. Mas então, porque a batata começou a assar. A batata começa a assar, aí ele criou uma responsabilidade para ele, da última fala dele do time. Tanto é que ele fala nós, muitas vezes. Então, nesse jogo aí, foi o Memphis que nós esperamos. Eu tenho liberdade, ele não é mais meu diretor, mas tenho liberdade para falar que conheço o meu diretor. Hoje meu diretor é o chileno, é o Fini, mas eu conheço o meu diretor. Eu tô ali, né? Já tô olhando, ele não tá concordando comigo. O que foi, Barolo? Não, eu entendi o que o Paulo falou, e em cima do que o Paulo falou, eu só queria fazer um questionamento, ou dar um pitaco como torcedor de um clube rival, mas que respeita muito, sabe, o gigantismo do Corinthians. O Depay tá, assim, um jogador acima da média pro futebol brasileiro, estava conversando com o Chico aqui. É impressionante a facilidade que ele tem para jogar bola. Um dos jogadores que eu conheço no futebol brasileiro é que não faz esforço para jogar bola. Parece que ele nem transpira. Só que, uma dúvida de um torcedor leigo. Ele estava contra o Palmeiras, os 2-0? Tava. O Ramon ainda era o treinador? Era o treinador. Você acha que um jogador do nível dele, com a história dele, não jogou nada contra o Palmeiras? Eu vi o jogo. Não jogou nada contra o Palmeiras. Porque o esquema do treinador não deixou? É isso e aí. E aí hoje, ontem, contra o Sport, ele arrebentou com o jogo. Foi o que eu falei. A batata assou. Exatamente. A batata assou. O jogador começou a se movimentar. A entrevista dele... Porque não adianta... aquilo que você falou... Na cabeça dele. É aquilo que você falou de São Paulo. São Paulo joga com 11. O Corinthians precisa jogar com 11. O Corinthians, se o Depay não se movimenta, se ele não se apresenta, o Corinthians joga com 10. Então a pergunta... Então é um dos principais, ou seja, o principal jogador. Tanto é que nós vimos na temporada passada que quando ele chega, muda o cenário do Corinthians.
Não, mas, muda ô, o cenário. Paulinho, o Ramon Dias fazia ele jogar de lateral direito, mandava marcar no meio, mas como também a culpa volante. não é só do treinador, Chico. Não é isso. só, mas aí o Chico tá falando. Não é só Pelo do amor de treinador. Deus. Jogou com essa formação inúmeras vezes. Mas, Então, ó, puxa a responsabilidade. Contra o Como Palmeiras, puxou ontem. Contra o Palmeiras teve um lance, vocês vão lembrar, uma cobrança de falta rápida, a bola bateu nele, ele não estava nem aí. Você A bola bateu nele, tá tava querendo 2 a dizer 0. que Ele derrubou o tava treinador. Não. Eu não estou dizendo que ele derrubou o treinador. Não. A impressão que eu tenho é assim, ele estava insatisfeito com o treinador, porque o que o Chico falou, ele jogava do jeito que ele não queria jogar. Eu acho que ele falou com o treinador sobre isso, porque Sim. aquela entrevista que ele deu, é como se ele estivesse falando, eu falei para ele, eu estou falando que não pode ter 50 metros aqui, que não é futebol. Então ele deu a entrevista, o técnico saiu no dia seguinte, a responsabilidade para cima dele cresceu Claro. absurdamente. Mas ele não, E no não, jogo- fugiu, então, não fugiu da resposta. No jogo de ontem, ele chamou a responsabilidade, ele tem competência para isso. O que eu me questiono é que se ele tivesse chamado a responsabilidade contra o Palmeiras, com o técnico sendo aí do treinador que era, e ele falando, ó, eu não vou jogar de lateral direito, aqui no meio no campo eu vou tomar conta. E aí eu vou que chamar dá- a responsabilidade. Não, e faz o quê? Chama a atenção dos jogadores. É isso. Então, aí Coisa não que precisa ele, de tava, técnico. que ele fez. Aí não precisa Quando de técnico, o Silvestre pra que fala que técnico? ele posiciona É os isso. seus companheiros. Então, Então, pra faltou que isso. técnico? Pra que técnico, Paulinho? Miller, Pra que eu quero o técnico? Miller e o Jean falando, sobre a avaliação desse Memphis. Foi o Memphis, nem o Corinthians, foi o Memphis diferente. Eu achei diferente, eu achei ele diferente. Foi. Depois que ele deu uma de treinador, né, no jogo passado, nas suas declarações, dizendo, 50 metros, 100 metros, como se ele fosse um treinador, né? Ele não tinha mais o Ramon para criticarem. Aí como diz, a responsabilidade era toda Mas dele. não fugiu, Miller. Calma, ele falou e ele fez. Perfeito. Só que o Campeonato Brasileiro é quarta e domingo. Ele tem que se lembrar E disso. domingo que vem é Flamengo. O time do Sport é um time ruim, que vai lutar para não cair. Vai pegar o poderoso Flamengo, que é o melhor time da Sul-América. Eu não canso de falar isso e sempre vou falar. Para mim, o Flamengo está acima de todos, como qualidade, não como praticidade, é diferente. Vai pegar o Flamengo. Agora vamos ver se o Memphis Depay, ele vai fazer isso que ele fez contra o Sport. E domingo que vem é o Flamengo, eu quero ouvir o Cher e depois eu vou ouvir... Quinta-feira volta o Hugo, hein? Não jogar no quinta-feira gol, volta graças o Hugo, a Deus. Mas né? final de semana o buraco é mais embaixo. Jean, Graças a Eu Deus. nem acho que a fala dele na demissão do Ramon fez ele jogar melhor no jogo contra o Sport. Eu concordo muito com o que o Chico falou. Ele vinha jogando muito aberto pela esquerda, de ponta, ele tinha que voltar a marcar lateral, não é a posição dele. O Memphis ele é camisa 9, ou é 9 ou falso 9. e aí No quantas máximo vezes ele 10. deve ter dito isso ao treinador lá e o homem insistiu? Aí talvez veio a Tava botando declaração. o cara na posição errada. E ontem, Alex, Eu não tenho dúvida que a declaração do Memphis Depay, depois do jogo lá, contribuiu muito para a queda do Ramon Dias. isso foi perguntado, Alex, isso foi perguntado ao Memphis na entrevista coletiva ontem, na zona mista, né? Porque eu disse, inclusive eu disse nas minhas redes sociais e até no Gazeta Esportiva, falei, depois dessa declaração do Memphis, ele praticamente decreta a saída do Ramon. Foi a e não sensação deu que outra. todos nós tivemos. Ficou claro. E ele foi perguntado, questionado depois da saída do Ramon e o Corinthians sem técnico. Ele foi questionado sobre isso ontem na Neoquímica Arena. Vamos ouvir. To be honest, no, because I spoke globally about what I think is the problem, and you guys ask me really open questions and then get surprised if I address the things. Doesn't make sense for me. I respectfully said that, we need to work harder, and we need everybody. We, as everyone in the club that is involved, to make Corinthians better. It's the players, it's the coaches. I had a great relationship with Ramon. Emiliano's a great guy. I had a good relationship, still have a good relationship with them. A message to all the people that looking at media, it's not always true what you read. When it comes from my mouth, then you hear it. But if it's in the media, and I see things like, the dressing room is angry with Memphis because he spoke out. Who put that in the media? I wonder. But that's just throwing bombs to make noise here in Corinthians. We have enough noise with our own. We're solving a lot of things here in the club. We're working hard to make the club great again and put it where they deserve. Eu realmente ouvi, não vou, se lembrasse falaria, né? Alguém deu a informação de que o clima
no vestiário não teria ficado legal para o Memphis depois da declaração que ele deu. Alguém deu essa informação, se soubesse, respeita a informação de cada um. E o Memphis questionou isso. Quem foi que falou isso? Isso, tudo bem, você pode questionar a informação. Agora, para que não fique nenhuma dúvida, e aqui ninguém falou isso, para que não fique nenhuma dúvida, o que disse o Memphis antes da queda do Ramon, vamos colocar na tela, porque acaba sobrando para a imprensa. Então, aqui a gente discutiu o que o Memphis falou. E ele falou aqui, eu falei que todos precisavam melhorar. Não só isso ele falou. Ele parafraseou agora a fala dele. Porque na outra entrevista, ele entrou na parte tática. Vamos ver aí. Vamos ver, Miller. Vamos lá. Vamos ver o Memphis falando antes da queda do Ramon Dias. A entrevista que, para mim, decretou a queda do Ramon. Você concorda ou não? Se liga na tela. If you look at the goals, it's always the shots from outside of the box. They have a lot of time. They can, if they want, they can also stand on the ball and then shoot. You know, if it's a final, sometimes a final demand different things from a player to win the trophy, and that's what happened. You know, do I prefer to receive to come all the way back to receive balls? No, I'm not used to that. I'm used to having balls in between the lines at the right speed, on my right feet. So that's different. But you know, if that's what the team asks or the coach asks, I'm willing to do it. But yeah, obviously, that means that we're missing quality in front. If you look at the last games, how many chances we create, or how many times I shoot on the goal. Today I shoot maybe one time, and so most of the games I shoot 0 times. That's frustrating. Para mim, fica claro que ele fala que não está chutando, que chutou uma única bola em função do esquema montado pelo técnico do Corinthians. E isso decreta a queda do técnico. O Miller estava com a palavra... Né, Garrafa? Hoje, né? Porque antigamente, jogador, quantas entrevistas já escutaram de jogadores falarem isso? Mas veio a público. Eu vou devolver a palavra ao Miller e todos vocês vão falar, tá? Você em casa concorda ou não? E na sequência, depois que a gente esgotar essa possibilidade de queda aí, foi ou não culpa do Memphis, ou ele foi o start para a queda do Ramon Dias, a gente vai falar do novo técnico do Corinthians. Então, eu vou devolver a palavra para o Miller, porque o Miller pediu, a gente mostrou o Memphis antes da queda do Ramon. Tá? Só que agora nós vamos falar sobre Miller. Te devolvo a palavra. Foi um start o que disse o Memphis Depay para a queda de Ramon Dias? Olha, eu posso fazer uma pergunta dizendo... A minha pergunta pode ser assim, hein, Barolo? Será que ele já não sabia que o treinador já ia cair? Porque eu quero ver quando chegar um novo treinador e passar 5, 6, 7 jogos, ele faz uma declaração dessa, com o treinador na plenitude da sua confiança e da sua moral. Porque o Ramon Dias estava sendo bombardeado por todos. É bem verdade isso. Que ele ia cair já era questão de tempo. É bem verdade isso. Agora, eu discordo do Memphis quando ele questiona a parte tática. Isso eu questiono, isso eu discordo. Porque tem um treinador. O treinador pode dizer assim, tá bom, olha... Mas será que não foi o que vocês disseram? Não sei se foi o Barolo quem disse. Mas será que ele não falou lá dentro, Miller? Lá dentro, e vai falando. Não dá, e chegou, vou ter que falar publicamente. Será que não aconteceu isso? Olha, Garrafa, eu tô dizendo de experiência própria, o jogador sabe disso. Eu acredito que o Memphis... Bom, que ele detonou o treinador na declaração dele, não tem nem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Agora, para mim, ele foi mal nas suas declarações quando ele entra na parte tática. Entendi. Na parte tática. Olha, eu só chutei uma bola gol, eu tô voltando pra marcar. Tem que passar no meu pé bom. Por que ele errou, Miller? Não tô entendendo. Peraí, que jogador que não volta pra marcar hoje no futebol? Que jogador que não corre pra trás hoje, no time grande? Todos. Arrascaeta, Alan Patrick no Inter, todo mundo até corre o Ganso no Fluminense tem que voltar um pouquinho. Se não me falha a memória, ele disse assim, eu gosto de receber a bola entre linhas. Não falou? Sim. É linha de frente ou linha de trás? Ou linha do meio? Tudo bem, isso é outra coisa. Como eu não sou treinador, então vou deixar vocês no ar. Outra coisa, ele quando chegou no Corinthians, se não me falha a memória, ele disse assim, eu gosto de receber a bola atrás e vir com ela dominada. Não sei se vocês se lembram dessa declaração dele. Se ele gosta agora de receber entre as linhas, significa que ele gosta de receber na linha da frente, não na linha de trás. É uma contradição. Fosse eu, Chico Lang, eu estaria muito feliz.
Tive, inclusive, cheguei hoje de manhã de Londrina, tá lá, meu Londrina tá na Série C e tal, mas fosse eu corintiano como o Chico, estaria feliz, nada contra o Ramon, parabéns, campeão paulista, mas o Corinthians precisa de um novo técnico. O Barolo, e a gente complementa para depois entrar no assunto do novo técnico do Corinthians. Eu só faço uma pergunta, será que se fosse o Tite, o treinador, ele falaria mas não era o Tite, né? Não, isso que eu tô falando. Mas será que se fosse o Tite, o time tava engessado e sem ideia nenhuma? O Flamengo tava. O Flamengo tava. Flamengo, ok. Então, se tivesse, eu não sei. Eu tô falando, por um técnico de nome, de peso, será que ele falaria isso? Não sei. Mas o Corinthians contrata esse tipo de jogador pra isso também. Pra dar cara a tapa, pra falar, pra se expor, não é? Acho que a gente tá tão cheio de entrevista ruim, quando vem uma entrevista boa, eu sou favorável. Aí reclama. Eu sou favorável. E entendo que o Corinthians, vai melhorar. E a torcida... Dá um chacoalhão. E a torcida corintiana, na Neoquímica Arena ontem, estava pensando em quem para ser o novo técnico do Corinthians? O Alexandre Silvestre atualiza. Será que é o Dorival? Será que é o Tite? Será que vem outro nome? Vamos lá, Silvério. Beleza? Enquanto a diretoria do Corinthians continua à procura de um novo treinador e estuda nomes no plural, o torcedor alvinegro opina. Quem você gostaria que fosse o novo técnico? Sei lá, eu... Ancelotti! É que o Corinthians não dá oportunidade, né? Mas tem um cara, aquele Uisca doido lá, eu acho que ele é a cara do Corinthians. Dorival Júnior eu não quero não. Não quero não, nem o Tite. O Tite só se ele pedir perdão. Tite. Na lata. Na lata, Tite. Concorda? Concordo. Tite, de volta. Dorival Júnior. Por que Dorival? Levantou São Paulo, levantou Ceará, fez um bom trabalho, vem em ascensão em grandes trabalhos com clubes e acredito que seja a cara do Corinthians. Eu gostei do Dorival, estão especulando o Dorival, né? O Tite, mas o Tite foi meio ingrato com a gente, então eu prefiro hoje o Dorival. Eu tenho mantido, viu, Garrafa, contato direto com o Dorival Júnior através de mensagens e até o fechamento dessa reportagem, sábado, jogo do Corinthians com o Sport, o Dorival me respondeu algumas vezes que não conversou, que não teve nenhum contato com o Corinthians. Será que a situação mudou até a hora do Mesa Redonda? Um abraço. Um abraço, Silvestre. Eu vou acrescentar nessa informação do Silvestre uma informação que foi dada pelo competente jornalista, né? O Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes. O Pretzel disse que o Dorival ligou para ele, confirmou o que havia dito ao Alexandre Silvestre e ao próprio Barolo, ao amigo do Barolo, de que ele não tinha recebido proposta de ninguém, nem do Corinthians, e muito menos estaria apalavrado com o São Paulo, como disse o Alexandre Pretzel, que falou que não tinha, na sua rede social, que ele não tinha se comunicado com o Dorival, né, para não incomodar o Dorival, deu a informação, o Dorival falou para ele que não existia isso, e essa é a posição de momento. Então eu pergunto para vocês... Quem seria? Você vê que as opiniões estão diversas entre a torcida ali. Torcedor, não, Tite não perdoou porque ele foi para o Flamengo, aquela história toda. O que seria melhor para o Corinthians? É a pergunta que eu faço para você e para vocês. Começo com o Paulo Sérgio. Dorival Júnior, Tite ou outro treinador? Paulo? Então, cara, o Tite tem esse problema com a torcida. Eu estava falando aqui com o jogador falou algo impressionante. No Flamengo deu certo. No Ceará... Dorival Júnior. Dorival. Os últimos 3 trabalhos dele. No Ceará deu certo, no São Paulo deu certo. Os últimos 3 trabalhos do Dorival foram excelentes. São diferentes, cara. Paulo, Dorival, Tite ou outro, por gentileza? Não tem outro. E qual dos dois? Eu preciso no pique que eu quero Dorival, falar do líder. Tite. Tite. Alex Miller, o que é melhor para o Corinthians, na sua opinião, nesse momento? Essa questão de não perdoar, basta chegar, ganhar 2, 3 jogos, a torcida esquece e já comemora. Tite. Jean Chefe. Eu vou ranquear rapidinho. Se eu fosse o presidente do Corinthians, Tite, Luiz Castro, Diniz e depois Dorival. Diniz, tá certo. Rogério Barolo, o que é melhor para o Corinthians? Para mim, como São Paulino, Diniz é o primeiro nome disparado. Mas se eu torcesse para o Corinthians, eu gostaria do Tite voltando. Eu concordo com o Alex. Ganhou Tite 2, a terceira. Ganhou 2, fez assim no símbolo. Acabou a briga. Eu deixo o Chico Lang pensando por último. Miller, para você, Miller. Eu contrataria o Dorival por conta daquilo que eu acabei de falar para o jogador aqui. Os últimos 3 trabalhos do Dorival, excelentes. Marina Buffon. Acho que Tite também. Tite, como eles falaram ali, 2, 3 jogos, já esqueceria. É o peso do Mundial, né, Marina? O peso do Mundial. Também a história do cara, né? Chico Lang. Tite, campeão da Libertadores invicto, campeão do mundo.
Dorival, com belos trabalhos em São Paulo e Flamengo, mas trabalho ruim na seleção brasileira, ou um outro nome? Quem você quer no seu Corinthians, Chico? O Tite. O Tite, porque o Tite já conhece o Corinthians. É. Ele já esteve lá dentro, ele sabe onde pôr a mão. E o que machuca e o que não machuca. Então eu acho que tem que ser o Tite. Tá certo. Bom, o Palmeiras... O Corinthians segue trabalhando nos bastidores para fechar com seu novo treinador. Responsável direto pelas negociações, o executivo Fabinho Soldado trata o caso com um absoluto sigilo e tem optado em não compartilhar informações internamente para não correr o risco de vazamento à imprensa e ao mercado. O nome de Dorival Júnior segue na pauta como o plano A do presidente Augusto Melo, porém as conversas estão paralisadas neste momento. O treinador foi procurado por uma pessoa próxima ao dirigente e não por Fabinho Soldado, e a situação pegou mal nos bastidores do clube. O departamento de futebol entende que o momento é de levantar informações, cruzar dados, sondar opções e encontrar um treinador de peso para liderar o Corinthians nas 3 competições que estão sendo disputadas na temporada: Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O entendimento do grupo que trabalha no CT Joaquim Grava é de que o clube tem que trazer um nome de peso, com histórico vencedor, facilidade na gestão de egos dentro do vestiário, capacidade técnica para resolver os problemas táticos da equipe e, de início, ajustar o sistema defensivo. As conversas estão todas centralizadas em Fabinho Soldado, que se reporta apenas a Augusto Melo. Internamente, apesar da indefinição, o Corinthians pretende ter um novo comandante já para o jogo da próxima quinta-feira, contra o Racing do Uruguai, pela Copa Sul-Americana.